Relatório do Congresso dos Estados Unidos acusa o Brasil de ter uma base militar chinesa secreta. Será que isso pode colocar o Brasil nesses grandes conflitos globais que estão acontecendo? E também, depois de ver todo esse movimento que aconteceu, o sequestro do Maduro, o Lula já ordenou uma avaliação militar sobre a vulnerabilidade da defesa brasileira. Bom, meu nome é Vitor Hugo e vamos entender toda essa situação agora, mas antes eu te peço para você se inscrever aqui no canal para você acompanhar todo o conteúdo que eu posto aqui diariamente. E galera, é o seguinte, os Estados Unidos não tá acusando o Brasil de ter uma base militar da forma que todo mundo imagina, com soldados armados, com materiais de guerra, de conflito, não é isso. Segundo o relatório dos Estados Unidos, aqui possui uma base chinesa de uso dual. E o que seria uma base de uso dual? E uma base de uso dual é uma base que oficialmente tem uso civil, mas em caso de necessidade, em caso de conflito, ela pode exercer uma função militar. Ou seja, é uma estrutura ali que está formada para ser usada para pesquisas de tecnologia, para qualquer outra coisa, só que aquela estrutura, num caso de necessidade, pode ser sim usada para uma base militar, para qualquer conflito que aconteça. E outra coisa que eu quero deixar claro, os Estados Unidos não possuem nenhuma prova concreta de que isso realmente exista. É somente uma suspeita que os Estados Unidos têm. Mas por que os Estados Unidos esquenta a cabeça com isso? Por que os Estados Unidos está preocupado se existe ou não uma base militar chinesa secreta aqui no Brasil? É o seguinte, os Estados Unidos esquenta a cabeça com isso pelo primeiro motivo que os Estados Unidos e a China eles não se dão muito bem. Não são países assim que se dão muito bem porque ambos são grandes potências militares. Ambos são países extremamente poderosos. E esse movimento não é muito interessante, porque os Estados Unidos percebem que essa suposta base militar que existe aqui é uma iniciativa da China, está cada vez mais perto do quintal dos Estados Unidos, porque está tudo aqui na América. Então, os Estados Unidos está aqui na América do Norte, o Brasil está aqui na América do Sul. E se existir essa possível base militar que o relatório dos Estados Unidos está acusando, a China está se aproximando. E segundo os Estados Unidos, existem outras bases dessas chinesas de uso dual aqui na América do Sul. Ó. Tem na Venezuela, Bolívia, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e aqui no Brasil, mais especificamente em Salvador. Então os Estados Unidos não está muito preocupado com o Brasil, mas sim com o seu poder comparado com a China. Então os Estados Unidos não está muito preocupado efetivamente com o Brasil, mas sim com esse movimento da China chegando, entre aspas, aqui no seu quintal, chegando próximo aqui dos Estados Unidos, ou seja, aqui na América. Esse é o movimento dos Estados Unidos. É isso que ele vem percebendo e é isso que incomoda os Estados Unidos. Porque toda a América sempre foi uma área de influência americana, sempre foi uma área de influência dos Estados Unidos. Só que é o seguinte, a China faz comércio com vários países aqui da América Latina. Só isso já deixa os Estados Unidos com uma pulga atrás da orelha, porque querendo ou não, a China também tem um pouquinho de influência, a China também tem um pouquinho de... Os países têm alguma necessidadezinha com a China, e isso não é de total agrado para os Estados Unidos. E por que o Brasil acaba entrando nesse jogo entre China e Estados Unidos? Porque o Brasil tá aqui na América, e a América, como eu já disse, é uma área de influência americana, isso é inegável. E outra coisa, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Muita coisa que é consumida, muita coisa que é revendida aqui no Brasil vem da China. Então, indiretamente, a China possui influência, eu não sei se a palavra certa é influência aqui no Brasil, mas a China possui sim ligação. E se liga aqui. Se liga aqui nessa parte aqui, ó, o documento dos Estados Unidos sugere que essa dependência econômica, ou seja, do comércio, cria uma vulnerabilidade, permitindo que Pequim exerça pressão política sobre os países parceiros quando seus interesses fundamentais estão em jogo. Então, para os Estados Unidos, ele não está afirmando que o Brasil tem uma ligação secreta com a China, não é isso, cara. Mas que possivelmente a China, de uma forma mais tranquila, mais imperceptível, está criando raízes, está criando dependências dos outros países, está criando uma dependência entre países da América Latina com a China para, em algum caso, possa gerar uma vulnerabilidade nesses locais. Essa é a visão que os Estados Unidos está tendo. Isso acaba incomodando também os Estados Unidos, porque ver a China se aproximando aqui do território
é ruim, não é bem visto, porque os Estados Unidos têm a maior potência militar do mundo, os Estados Unidos é um dos países mais relevantes, então eles não podem ser vistos como vulneráveis, eles não podem deixar essas possíveis brechas que, segundo eles, supostamente vem acontecendo, porque o relatório do Congresso dos Estados Unidos acusa o Brasil de ter uma base militar chinesa secreta, e todo mundo sabe que o Brasil não é brigado, o Brasil não tem problema com país nenhum. O Brasil é um país que é amigo de todos e eu sou super feliz dessa forma. Eu sou feliz pelo Brasil. Ser amigo, não sei se amigo é a palavra certa, ser amigo de todos os países, porque o Brasil a gente sabe que não é um país com muita força militar, que não possui muita força militar. Essa é a verdadeira parada aqui do Brasil. E o Brasil é relevante nesse cenário de China, Estados Unidos, porque o Brasil é um país extremamente populoso, o Brasil é um país que tem muita gente e o Brasil é o maior país aqui da América. Então, cara, muita gente fazendo comércio, muita gente que consome. O Brasil se torna um pouco relevante nesse cenário, por mais que ele ativamente não tenha nenhuma relação direta, nenhum conflito com nenhum outro país. Só que aí o que acontece? Nesse momento do mundo, a gente está passando por várias crises entre países. Então é Irã, Estados Unidos, teve a parada lá da Venezuela, ou seja, a gente está num momento de grande crise, fora o que está acontecendo lá para a Europa, né? Rússia, Ucrânia, a gente está num momento de grande crise aqui no Brasil. E nesse cenário, depois daquele sequestro do Maduro, o Lula ordenou uma avaliação militar sobre a vulnerabilidade da defesa brasileira. E se liga aqui, apesar de Lula não considerar que o Brasil esteja sob ameaça direta de sofrer uma ação militar semelhante com o que aconteceu com Maduro, integrantes do governo afirmam que o presidente demonstrou preocupação com a operação realizada em Caracas, lá na Venezuela, e solicitou avaliações sobre eventuais brechas estratégicas. No diagnóstico apresentado, Lula teria ouvido que o Brasil não possui defesa aérea suficiente para resistir a uma ofensiva nos moldes da realizada pelos Estados Unidos na Venezuela. Segundo militares de alta patente, essa é uma percepção consolidada dentro das Forças Armadas. Diante de ataques aéreos conduzidos por uma potência militar como os Estados Unidos, haveria pouca capacidade de resposta efetiva. Então, Brasil, comparado aos Estados Unidos, a maioria dos países não tem força militar, mas o Brasil é um país mais tranquilo. O Brasil é um país amigo. O Brasil é um país que dá tranquilidade aqui na dele, não se envolve em grandes conflitos, não se envolve em grande problema. Então, o melhor cenário que pode acontecer é realmente esse: o Brasil se manter dessa forma, o Brasil não se envolver em nada, principalmente com os Estados Unidos, que todo mundo sabe que é a maior potência. Vamos até pesquisar aqui. Qual maior potência militar? Não é eu que estou falando, não são palavras aqui da minha boca. Ó. Maior potência militar, os Estados Unidos são a maior potência militar do mundo, segundo o ranking global. Então o Brasil não tem capacidade, tá me entendendo? Se eles são os maiores, segundo essa pesquisa aqui, cara, para o Brasil é muito complicado, ó. Para o Brasil e para qualquer outro país é muito complicado. Então, esse relatório aqui, novamente, não está acusando o Brasil de nada, não está tendo provas ativamente de que o Brasil faz absurdamente nada, mas sim são suspeitas de que existe essa possível base militar de uso dual, que, novamente, vou repetir, é uma possível base de uso civil, só que em caso de necessidade, em algum momento pode ser usado como algo militar e, segundo os Estados Unidos, a China vem criando essa dependência, vamos voltar aqui, essa dependência econômica pode criar uma vulnerabilidade e permitir que Pequim exerça pressão política sobre os países que são parceiros quando seus interesses fundamentais estão em jogo. Então, não tem nada concreto, não tem nada que foi provado, mas sim algumas teorias que são criadas, e segundo aqui o relatório, essa acusação de que o Brasil tem uma base chinesa secreta, mas isso momentaneamente vai ficar somente na parte da teoria, da parte de supostamente coisas que acontecem. Então é isso. Se você assistiu até aqui, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal para você acompanhar tudo que eu trago. Valeu, pessoal, um grande abraço e falou!